Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que é motivo de alegria para mim estar aqui trazendo esse vídeo, fazendo essa homenagem no dia tão especial, dia tão maravilhoso, Dia das Mães, né? E quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia Sagrada relacionado a isso. Quero dizer também a vocês que merece sim ser comemorado, merece sim ser homenageada as mães, porque elas são as guerreiras que lutam dia após dia pelos seus filhos, para darem educação, para darem o respeito, zelam pelos seus filhos, protegem, então merece toda a homenagem do mundo. Quero dizer também que mãe é uma coisa tão boa, uma coisa tão importante, que o próprio Jesus Cristo, ele quis ter uma mãe, e teve a sua mãe. Enquanto ele teve, ele cuidou, ele obedeceu, ele respeitou, ele protegeu a sua mãe, para que nós fizéssemos do mesmo jeito, respeitasse a nossa mãe, protegesse, zelasse por ela, porque há um mandamento na Bíblia Sagrada, o único mandamento da Bíblia que vem com promessa, são quando nós respeitamos, honramos a nossa mãe e honramos o nosso pai. Amém? Quero trazer aqui da parte da Bíblia Sagrada uma palavra, quero compartilhar com vocês, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, que se encontra esse texto. Algum tempo depois, duas mulheres compareceram diante do rei para resolver uma questão, e disse a primeira: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 2 ou 3 dias depois, esta mulher também deu luz a um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela, sem querer, deitou sobre ele enquanto dormia. Então, se levantou de noite, tirou o meu filho dos meus braços enquanto eu dormia e pôs para dormir ao lado dela. Depois ela colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar o meu filho, ele estava morto. E quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era o meu filho. Não, interrompeu a outra, o filho morto era seu e o vivo é meu. Não, disse a primeira, o filho vivo é meu e o morto é seu. E assim elas discutiam diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas por aqui. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada afiada para o rei. E ele disse: cortem a criança viva ao meio, e deem metade para cada uma das mulheres, metade uma, metade a outra. Então, por causa do seu grande amor pelo seu filho, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, não faças esse mal. Dê o menino para ela. Por favor, não mate a criança. E a outra, porém, disse: muito bem, nem será meu e nem será seu. Podem dividir a criança ao meio, eu não me importo. Então o rei disse: não matem o bebê, dê o menino à primeira mãe, que deseja que ele vive, pois ela é a verdadeira mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça diante do seu povo. Aqui eu trago como personagem duas mães. A primeira mãe, uma mãe responsável, que cuidava do seu filho, se levantava de imediato, instante em instante, para amamentar o seu filho e tinha cuidado com esta criança. E vemos do outro lado outra mãe, uma mãe responsável, que por dormir demais, acabou caindo sobre o seu filho, rolando sobre o seu filho e sufocando a criança até a morte. Depois de ter feito isso, ela, com a sua irresponsabilidade, teve uma atitude impensada.
Ela pegou a criança morta, o seu filho morto, colocou nos braços da outra e pegou a criança viva, que era da outra, e colocou do seu lado, para assim esconder a sua irresponsabilidade. E sem contar, diante do rei, ela afirma, ela sem pena, sem temor algum, ela manda que o rei parta a criança em duas, ela manda que o rei degole a criança, corte a criança ao meio. E aqui eu trago para a nossa mente o quão valioso é ter uma mãe responsável, é ser uma mãe responsável, uma mãe dedicada, uma mãe que cuida bem do seu filho, uma mãe que cuida bem da sua casa, do seu lado, do seu esposo. Esta é a mãe que nós homenageamos, essa é a mãe que nós comemoramos esse dia, pois cada uma merece o respeito, merece a honra e merece as homenagens do dia de hoje. Eu quero dizer que você, cada dia, seja uma mãe mais cuidadosa, mais zelosa pelo seu filho, mais dedicada, cada vez mais responsável. Escute o seu filho, observe os sinais que os seus filhos dão, ou de bom ou de ruim. Proteja o seu filho, proteja as suas crianças, proteja cada um. Porque quão valioso é ter um filho e quão valioso é ter uma mãe. Então respeite a sua mãe. Respeite os seus pais. Nesse dia das mães, ofereça homenagem a ela. E não somente nesse dia, mas honre a sua mãe a cada instante, a cada momento. Obedeçam às suas mães, porque ela sabe qual o caminho certo. Ela já trilhou esse caminho que você vai passar. Então ela conhece muito bem. Ela sabe dar conselhos valiosos, conselhos preciosos. Então escute a sua mãe, porque ela tem muita coisa boa para lhe oferecer. E quando uma mãe, ela se baseia na Bíblia Sagrada, não tem como errar, porque Deus a ilumina. E Deus, Ele honra as mães, porque o único mandamento que vem com promessa é o mandamento que fala das mães, dos pais, que quem honra os seus pais e a sua mãe, ele tem promessa de vida eterna, de longos dias na terra. Então honrem os seus pais, honrem as suas mães, porque elas merecem. Quero oferecer essa palavra a todas as mães do meu Brasil, a todas as mães da minha cidade, que você possa abençoar a minha mãe, a minha esposa que é mãe. Quero dizer que todas são dignas da honra, todas são dignas dessa homenagem, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Deus lhe dê graça, Deus lhe dê vitória, e Deus lhe dê sabedoria para cuidar dos seus filhos. Que você possa ser abençoado no nome santo de Jesus Cristo.